Todos muito bem-vindos. Um bom dia para vocês. E eu quero parabenizar cada um de vocês que estão aqui, que estão com nessa expectativa de assistir essa Masterclass, que nós preparamos para você com muito amor, com muito carinho, com muito zelo. Espero que você aproveite e que saia daqui transformada. Essa é a nossa proposta. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que nós podemos ficar mais claro para vocês entenderem o que eu vou falar aqui, tá? Nossa aula, ela, ela tem esse título, né? Caminho para a cura, entendendo as feridas emocionais. A gente tem a proposta de descobrir a raiz da dor emocional. Por quê? Porque a dor emocional é a que mais nos fere, a que mais nos faz sofrer, a que mais nos deixa presa e paralisa, fica sem energia para uma vida próspera, para uma vida feliz. Então, essa energia nós vamos trabalhar aqui nessa aula, né? Nós vamos trabalhar como a gente ter essa energia para a vida, como a gente ter força para a vida, como não se sentir fraco, como não se sentir insuficiente, tá? Eu sou Francisca Macedo, eu sou terapeuta emocional, terapeuta sistêmica, terminando agora, e sou consteladora familiar também. Sou terapeuta em enneagrama também, tenho várias formações em trauma, em feridas emocionais, e, e é muito bom estar aqui para contribuir com vocês. A Osiane, ela é minha parceira, ela está comigo, uma parceria comigo nesse projeto que eu vou mostrar para vocês no final da jornada. Ela é uma parceira muito importante aqui para a nossa jornada emocional da mulher. Porque tudo na nossa vida é jornada, né? A gente começa, tem começo, meio e fim. Então é muito importante a gente ter consciência de que um dia a gente está pronta, né? Muitas vezes a gente pode pensar, eu estou pronta? Faça essa pergunta para você mesma, eu estou pronta? Será que eu estou pronta? Né? Eu tenho feito muito essa essa pergunta, né? Mas eu estou aqui aberta e disponível para vocês e vou dar o melhor de mim para vocês. Se eu estou pronta, não sei. Deus é que sabe, né? O Espírito Santo é que nos ilumina, né? Então vamos seguir, né? O nosso objetivo aqui nessa aula é encorajar e te guiar para uma jornada de transformação. Nós estamos falando da nossa jornada, que a nossa jornada é uma jornada de transformação, de autodesenvolvimento, uma jornada de autoconhecimento, que tem o objetivo principal de desbloquear aquilo que gera a dor. Nós só vamos evoluir se a gente sentir essa dor, se nós trazermos essa dor à consciência e fazer o, o trabalho diferente, né? Olhar para isso de forma diferente. Não olhar para isso como foi aquele momento da dor, mas fazer diferente. É um passo que você vai ter que aprender a fazer, é uma prática, um dia a dia que a gente vai aprendendo a olhar para essa dor e não fugir da dor. Quando a gente foge da dor, a gente está dando passos para trás, porque não está sentindo a dor, você não vai ressignificar aquela necessidade sua que não foi atendida. Porque a dor emocional, gente, ela vem antes da ferida emocional, e antes da dor emocional tem a necessidade sua que não foi atendida. Pode ter sido uma necessidade de ser amado, uma necessidade de ser vista, uma necessidade de ser importante, uma necessidade sua que você teve, você não foi atendida, que gerou a dor emocional. Não cuidando disso, ela vira uma ferida emocional. E aí vai interferir na sua vida adulta, na sua vida como esposa, como profissional, como mãe. Ela vai interferir em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque você vai sempre estar buscando essa necessidade que não foi atendida. E todas as vezes que ela faltar para você, que uma pessoa disser para você que você não é importante para ela,
essa dor vai ser acionada dentro de você e você vai dar conta de que você ainda tem essa dor dentro de você, que quando você está no processo, né, você se dá conta. Se você não estiver no processo de autodesenvolvimento, você vai sentir aquilo ali como uma ofensa, e aí daí é que gera os conflitos nos relacionamentos, nas relações com o outro, né? E também o outro objetivo, nós vamos te auxiliar na prática do aprendizado, para contribuir com os resultados da sua jornada, do seu processo de autodesenvolvimento. O que é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar os comportamentos disfuncionais, como reconhecer e ressignificá-lo. Vamos ver os impactos que cada ferida emocional gera na nossa vida e vamos identificar aquela ferida emocional que esteja mais intensa dentro da gente e fazer o caminho diferente, o caminho de cura. Muitas vezes a gente não tem só uma ferida, às vezes vem acompanhada do combo, né? Mais de uma ferida. E entender e nomear as emoções é muito importante. Nomear as emoções, ela faz parte da nossa jornada de crescimento. E o que é que nós aprendemos com os insights, tá? E os comportamentos de... Então, vamos começar, né? Aqui já entra no conteúdo da aula, né? O que são comportamentos disfuncionais? São aquelas formas de adaptação que a gente busca para não sentir a dor. No entanto, eles não resolvem o problema de forma saudável. Muito pelo contrário, ele vai aprofundando aquela dor mais dentro de você e vai crescendo mais. É como uma ferida que você tem uma ferida na pele, você bota um band-aid, mas você não cura ela. E aí, assim, é a nossa ferida emocional, ela vai crescendo desde que você não cure, não encontre a raiz, não encontre formas saudáveis de você enfrentar aquela dor. Quando você busca os comportamentos disfuncionais, ela só vai crescer dentro de você. E aqui nós vamos ver alguns comportamentos disfuncionais, como, por exemplo, evitar conflitos e emoções difíceis. É um comportamento disfuncional, porque você está evitando de você sentir, de você ver, de você compartilhar com você mesmo com aquela emoção. Muitas vezes a emoção ela nos ajuda a crescer, porque quando você sente aquela emoção, você acaba nomeando a emoção. O que é que eu estou sentindo? É raiva? É tristeza? O que é que eu estou sentindo? É alegria? Alguma emoção como sentir desnecessária, insegurança, medo? Qual é essa emoção que eu estou sentindo? Então, quando você nomeia a emoção, você está dando um passo para a sua jornada de crescimento, sua jornada de autodesenvolvimento. Nós vamos ver mais na frente como é que a gente faz isso, tá? Agressividade passiva é aquela agressividade que você não usa raiva para você expressar a sua insatisfação. Você usa comportamentos, como vamos dizer assim, táticas, não é nem comportamento, você usa táticas como o sarcasmo, como as insinuações, a vitimização. São aquelas alfinetadas que a gente fala, né, no dia a dia, que você faz que para atingir a pessoa ou expressar a sua insatisfação. Então, você não usa a sua raiva como ela está dentro. Você finge que não está com raiva, mas você usa desse movimento para não para atingir a pessoa com qual você está insatisfeita com aquela situação que você ficou insatisfeita. Por isso que a gente chama agressividade passiva. Que esses movimentos que você faz de atingir o outro de forma passiva são os comportamentos disfuncionais. A autossabotagem, gente. A autossabotagem, ela está no nosso dia a dia. Se você observar, quando você está na jornada, você observa. Por exemplo, às vezes você se autossabota para sair de uma relação, de um casamento ou de um namoro,
ou seja o que for, para você não, com medo de você ser abandonada, com medo de você ser rejeitada. E assim você se auto-sabota também na sua vida profissional. Quando você está prestes a ser promovido, você se auto-sabota para não ser. Por quê? Porque você vai se expor, você vai precisar expressar, se posicionar, expressar seu ponto de vista. E aí você não faz isso por medo de ser rejeitada, com medo de não ser vista, com medo de não ser aceita. Isso é para quem tem feridas emocionais, tá? Então, outro comportamento disfuncional é depender excessivamente dos outros. Esse movimento de depender excessivamente do outro é para você ser aceita, para você ser amada, para você ser essencial, ser suficiente para aquela pessoa. Porque quando você começa a fazer esse movimento, você começa a ajudar muito, você perde a sua identidade para você fazer o que o outro quer. É aquela história, quer comer sushi ou quer comer pizza? Aí você decide. Às vezes você tem vontade de comer o sushi, mas você come a pizza para satisfazer o outro. E nesse movimento você acaba contraindo a dependência emocional. É isso que a gente que a gente percebe esse movimento quando eu atendo meus pacientes, meus clientes, né, o paciente, eles geralmente, quando eu vou estudar a história deles, eu vejo exatamente esse caminho que eles fazem, de se anular nas relações, e aí termina numa dependência emocional. Tá? Então, isso é um comportamento disfuncional muito pesado, que muitas vezes a pessoa carrega e nem percebe, gente. Isso que eu estou falando aqui para vocês, muitas vezes acontece inconsciente, tá? Comportamentos compulsivos é muito comum para quem tem ferida emocional, você desenvolver de forma acelerada a comida, a mania de comprar, a busca pelo prazer, né? Você busca isso com muita compulsividade, e isso é um comportamento disfuncional que prejudica muito o ser humano, né? Qualquer pessoa, na qualquer idade, não é bom, porque não é saudável. Tudo que não é saudável, a gente não é bom para a vida, né? E o que tem mais sobre comportamentos disfuncionais? De onde vêm os comportamentos disfuncionais? Os comportamentos disfuncionais, ele têm raízes na experiência emocional mal elaborada. Mal elaborada por quê? Porque você passa por um momento de dor na sua infância e aquilo ali vai depender de como você elaborou aquilo, de como você entendeu, como você sentiu, né? Muitas vezes, duas crianças criadas juntas passam pela mesma situação, uma não gera dor emocional, porque ela entendeu de uma forma, a outra entende de outra. Então, como você elabora, como isso cresce em você e transforma em dor emocional e, posteriormente, em ferida emocional. São os traumas que você passa quando criança, o medo que você passou no escuro, o medo que você passou com a morte de alguém, do querido, do pai, da mãe, um trauma que você passou na sua infância. E também contribui também para esses comportamentos disfuncionais, os padrões familiares, né, que são os padrões que seu sistema familiar carrega. Padrão de ser da forma que é, de ser nos relacionamentos, o padrão da questão do dinheiro é muito comum, né? O padrão, o pensamento de escassez, a questão de vai estudar, que você não vai ser gente, é um padrão que tem na sua família. Ou então esquemas cognitivos, né? Formados na infância. São formas de adaptação que funcionaram em um determinado momento, naquela época que você sentiu essa dor emocional. Eles foram importantes, essa forma de adaptação, importante, vírgulas, eles foram necessários, né? Mas hoje eles não servem mais. Hoje você, como adulta, é que você tem que perceber que eles não servem mais, que você tem que buscar comportamentos saudáveis para você gerir sua vida.
Eu sempre digo, quem cura a criança ferida é o adulto saudável. Então, você precisa ser saudável para você curar a sua criança. Porque as feridas emocionais, ela está muito na criança ferida, né? E quem é ferido, fere, né? Vamos entender isso melhor mais na frente. E como mudar comportamentos disfuncionais? O primeiro passo, gente, é como eu falei, é você perceber a dor, deixar sentir a dor, deixar vir a dor, perceber e escolher respostas diferentes, de outra forma. Olhar para isso em outro momento. Você olhou para aquela dor no momento que ela foi gerada e depois, não, no momento que você foi ferida, né? E hoje, como adulto, como é que você olha para isso? Precisa ter um outro olhar, outra consciência. Por isso que a gente chama o momento da consciência, é o primeiro passo. Quando você toma consciência disso e faz o caminho diferente. E depois também você tem o segundo passo também muito importante, é você honrar a sua história. Como honrar a sua história? Olhar para aquilo que aconteceu e dizer, tá tudo bem, foi do jeito que tinha que ser. Mas eu honro a minha história, a qual eu fiz parte, mas hoje eu não preciso mais disso. Eu faço isso diferente, eu olho para isso diferente. Como adulto, eu não vou mais ter essa carência, nem essa necessidade, porque isso foi na minha infância, foi naquele momento. Tá? Então é muito importante você honrar essa história, porque quando a gente honra, a gente está deixando de julgar e de criticar a si mesma, tá? Vamos seguir, né? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Então, hoje eu trago um exercício aqui para vocês fazerem. Pode ser no momento que vocês estiverem assistindo essa aula, pode fazer também depois, várias vezes, quanto necessidade for necessário para vocês. Por exemplo, vocês têm que vocês têm que ver aqui qual é o momento que aparece esse comportamento que se repete tanto em você. Porque os comportamentos disfuncionais têm aquele que a gente adota como queridinho, que mais se repete na nossa vida. Por exemplo, o comportamento de ser salvadora nas relações. É um comportamento, se você perceber, está se repetindo em todas as suas relações. Pode ser no relacionamento amoroso, pode ser na família, pode ser no trabalho. Você se sobrecarrega e diz assim: pode deixar que eu faço, pode deixar que eu dou conta. E muitas vezes você não dá conta, né? Então, observe qual é esse comportamento de Salvador. Vamos colocar aqui o exemplo, né, do comportamento de Salvador. Qual é esse comportamento? Como é que que ele acontece, que ele se repete, que ele aparece? Qual é o momento que ele aparece? Perceba qual é esse momento. É no momento mais do relacionamento? É no trabalho? Qual é o momento? Ou mesmo que seja no trabalho, qual é o momento que aparece? Será que o que é que você sente quando você vai fazer esse movimento de ser salvadora? O que é que você sente? E o que é que você observa? Qual é a necessidade atendida que houve lá atrás que você teve? Você quer ser salvadora porque no profissional, porque você quer ser essencial, você quer ser necessária, então, tá atendendo uma necessidade sua que não foi atendida lá na sua infância e você está trazendo agora para a sua vida adulta. Quando é nos relacionamentos, é a mesma coisa, você está trazendo para o parceiro, exigindo, querendo que ele lhe atenda uma necessidade que é sua e não é dele. Tá? Então, é daí que surgem as expectativas nos relacionamentos. Você tem uma expectativa que seu parceiro vai lhe atender numa necessidade sua. Então, daí é que surgem os conflitos nas relações. E aí você pode fazer esse exercício várias vezes. Sempre é praticar, gente. É o dia a dia, é uma prática. A gente não pode esquecer da gente. Porque o que que acontece? Muitas vezes nós estamos tão integrados, tão conectados com o outro, olhando mais para o outro, que a gente esquece de si.
E Deus já disse, ó, né? Olhe para primeiro para você, para depois você olhar para o outro. É a história da máscara do avião. Coloque primeiro a máscara em você, para depois você colocar no outro, tá? Então, é um exercício diário isso. E é como agora nós vamos sair dos comportamentos disfuncionais e vamos ver quais são os impactos das feridas emocionais na nossa vida, que tem consequência desses comportamentos disfuncionais, né? Por exemplo, na rejeição. O que é que mais impacta você na sua vida? Quem tem a ferida da rejeição? Aqui nós vamos trabalhar 5 feridas emocionais, as mais importantes, porque são as feridas que eu trabalho na jornada emocional da mulher, são as 5 feridas, essas 5 feridas. A primeira é a rejeição, que a gente tem um impacto muito grande quando você tem essa ferida, que é em relação às relações com o outro. Na relação com o outro, especialmente no relacionamento amoroso, né? Porque é um relacionamento que você está mais junto, está mais perto, que você expressa mais a sua forma de ser, é no relacionamento amoroso. Causa insegurança e medo de ser quem você é. Essa insegurança, ela traz muitas consequências. Por quê? Porque você deixa de ser quem você é. Você usa uma identidade que não é sua. Quantas vezes você se pegou achando que não era capaz? Por quê? Com medo de ser fracassada. E você já nem entra naquela seara para não ser fracassada. Quantas vezes você aceitou as regras de um grupo para você ser aceita? Você tenta ser aceita para você não ser rejeitada, para você ser aceita no grupo. E aí você vai fazendo esse movimento, sempre, sempre, se colocando menor, buscando um lugar para você confortável, que não é confortável nem é saudável, né? Você vai buscar esse lugar para você não sentir a dor emocional, que é diferente de você ir procurar um lugar saudável, né? Outra dificuldade que você, quando você tem a ferida da rejeição, é de confiar, levando o isolamento e relacionamentos superficiais. O que é esse isolamento? Você prefere evitar convívio social. Você está sempre se isolando. E daí você vai construir relacionamentos superficiais. Por que superficiais? Porque você não entra de cabeça no relacionamento. Você entra superficialmente. Você tem medo de ser rejeitada. Você cria aquela insegurança, né? Aquele não, medo de ser quem você é. E você acaba criando relacionamentos superficiais. É um dos impactos muito, assim, muito grave, né, da ferida da rejeição. E também a busca da perfeição, né? Você nunca se acha pronta, né? Nunca você tá, você pensa o seguinte: se eu não for perfeita, eu nunca, eu não, eu vou ser rejeitada. Então eu tenho que ser perfeito para não ser rejeitada. Quem ouviu esses impactos da ferida da rejeição e achou que impactou ela de alguma forma, vá guardando aí que talvez vai servir pro próximo assunto, que é a intensidade da cada ferida, tá? Então, vamos ver aqui a próxima ferida, que é a ferida do abandono. Quem tem essa ferida do abandono, o que é que gera na sua vida? Quais são os impactos? Ela gera um medo constante de ficar sozinha, o que leva à ansiedade e o medo extremo de ser abandonada. Então, a ansiedade, ela pode ter uma raiz aqui. Quem sofre de ansiedade pode perceber, será que eu tenho a ferida do abandono, que eu estou sempre com esse medo, com essa insegurança, precisando da validação do outro, nunca me sinto segura para tomar minhas decisões, né? Tenho medo de ser abandonada. Aí gera comportamentos disfuncionais, como ajudar demais, como se diminuir para caber nas relações,
o papel de salvador aqui, que a gente já viu. Aí baixa a autoestima. Por quê? Porque você não se acha suficiente. Você se sente muito menor, né? E aí, a gente vai ver, vamos para a próxima, para a próxima ferida, vamos ver aqui qual é. É a injustiça, que ela implica diretamente na autoestima e na forma como se relaciona com o mundo. Gera um grande senso de justiça. Essa forma de se relacionar com o mundo é como ela, com a pessoa com a baixa autoestima, qual é a forma que ela tem de se relacionar com o mundo? Com baixa autoestima. Com pessimismo, achando que não dá certo, achando que o mundo é injusto, né? Por quê? Porque a ferida da injustiça, ela gera esse senso de justiça muito grande. E também a dificuldade de confiar nas pessoas. Ela não confia porque ela perdeu isso quando ela era lá quando ela gerou essa ferida lá na infância, né? Ela era muito, confiava muito na pessoa que ela confiava muito, que era importante para ela, e aí essa pessoa ela se sentiu injustiçada por essa pessoa, e aí ela perde a confiança, não só nessa pessoa, mas ela tem essa dificuldade de confiar com todas as pessoas. Ela leva isso para a vida adulta, ela leva isso para os relacionamentos, esse medo de confiar. Afeta a forma como de se posicionar, de se defender e a forma como busca seus direitos, afetando sua paz interior. O que isso quer dizer? Ela afeta a forma de se posicionar na vida. E isso vai afetar muito a sua vida profissional, né? Ela vai afetar muito também no casamento, porque quando você não se posiciona, a pessoa vai tomando o seu espaço e vai lhe comandando, né? E é de defender de forma como buscar direitos afetando a paz interior. O que é que isso quer dizer? Quando você tem esse grande senso de justiça, você vai muito para as funções de ativismo, você vai defender muito as coisas, vai defender o meio ambiente, vai defender as pessoas menos favorecidas. Você vai fazer isso com muita ênfase, com muita força, porque você é uma ferida sua, ser justa. Você tem muito medo de praticar injustiça, porque você sofre com essa ferida. Então, você busca muito essas formas de defender as pessoas, entendeu? É, é de, nessa questão das pessoas feridas mesmo, né? Ela vai buscar muito essas pessoas, defender as pessoas menos favorecidas. E aí a gente vai para a próxima ferida, que é a humilhação. A humilhação, ela tem um impacto muito grande na nossa vida, porque ela tem o sentimento de vergonha muito enraizado dentro de você que sofre dessa ferida da humilhação. Porque a ferida da humilhação, ela é gerada no momento em que a criança foi humilhada em público. Aí a vergonha fica muito enraizada, ela morre de medo de sofrer o constrangimento, né, a insegurança, o medo de se expor, de ser julgado. Por isso que muitas das feridas emocional, elas paralisam a pessoa. Por quê? Porque o medo de se expor, de ser julgado. Porque quando a gente tem esse medo de se expor, a gente vai para a vida? Não vai. Porque você se auto-sabota para não ser promovido, para não se expor. Você se auto-sabota nos relacionamentos porque você não quer se posicionar, né? Então, você fica muito crítica do outro e se autocritica também. Essa é a ferida da humilhação, tá, gente? E temos a ferida da traição, que é a quinta ferida, que ela interfere diretamente na sua vida emocional. O medo de ser enganada, de ser abandonada por alguém importante, gera dificuldade de confiar também. É uma das que mais você perde essa questão da confiança, é na ferida da traição. A insegurança gera ciúme, gera dificuldade de manter as relações.
E também é um grande controlador. Se você observar quem tem a ferida da traição, ele controla, ele quer controlar tudo. Ele é hipervigilante. Por que que ele quer controlar e ele quer ver o que está acontecendo? É porque para não perder, para não ser traído. Ele fica com esse medo da traição e aí ele fica controlador para não ser traído. E outra coisa também muito impactante no quem tem essa ferida da traição é a dificuldade de perdoar e de superar as perdas. Ela tem muita dificuldade de superar as perdas. Você faz uma coisa com a pessoa que tem essa ferida da traição, ela não esquece, a não ser que ela faça esse processo de ressignificação, tá? E aí vocês viram as 5 feridas, como é que elas impactam na sua vida, e agora nós vamos ver, não, você vai sentir qual foi a ferida mais intensa em você. Pode ser a rejeição, pode ser o abandono, pode ser a injustiça, a humilhação ou a traição. Ou pode ser mais de uma. Quais são as 3 feridas que estão mais intensas, as 5 feridas, ou as 2 feridas, ou uma ferida que está mais intensa em você. Geralmente, na, no, na metodologia que eu uso, a gente identifica aquela que está mais ferida das 3 e a gente trabalha aquela. Porque geralmente é aquela que está impactando sua vida, que está lhe paralisando, que está impedindo de você prosperar na sua vida pessoal, na sua vida relacional e até na sua vida espiritual também, tá? Então, é importante que veja essa ferida, qual é que está mais impactante? Que é essa que você tem que começar a trabalhar. Você pode fazer o exercício de 1 a 10, o quanto é que a ferida da rejeição está dentro de mim. De 1 a 10, quanto é que a ferida do abandono está dentro de mim? E de 1 a 10, o quanto essa ferida da injustiça ela está impactando a minha vida, a da humilhação, da traição. Vocês podem fazer esse exercício e identificar. E aí trazer isso até para a nossa jornada para a gente trabalhar, tá? A gente vai trabalhar todas as feridas, né? Mas nós vamos trabalhar de uma forma temática, tá, gente? Vamos lá. E aqui nós vamos aprender um pequeno exercício para a gente lidar com as emoções. Como é que a gente lida com as emoções? Primeiro, a gente se conectando consigo mesma, né? E aí você faz essa pergunta, fecha os olhos e pergunta, o que eu estou sentindo? Como eu estou me sentindo agora, né? Tente identificar a emoção, se é alegria, se é tristeza, se é medo, se é raiva. Porque muitas vezes quando você não quer ser verdadeiro, você quer usar a identidade, muitas vezes você está com raiva e você está dizendo assim, eu não estou com raiva. Eu não estou com raiva, eu estou sentida, mas é raiva. Você tem que admitir e nomear a emoção. É raiva mesmo que eu estou sentindo, é raiva, tá? Então, isso é muito importante e isso lhe ajuda no seu processo de autodesenvolvimento. E quando você nomeia essa emoção, você vai escrever quais são os sentimentos que está por trás, né, dessa emoção, que ajuda, que isso vai lhe ajudar a você reconhecer os seus padrões. Qual é o padrão que você está repetindo? Você só consegue identificar e reconhecer quando você nomeia sua emoção e você percebe quais são os sentimentos que estão por trás disso. É raiva, qual é o sentimento que está por trás disso? É um sentimento de repulsa, um sentimento de ignorar a pessoa, é um sentimento de não olhar para isso, né? É buscar outra emoção para você não sentir a raiva. Então, é importante você ver. Aí você percebe, é esse padrão que eu sempre estou repetindo na minha vida, nos meus relacionamentos, na minha vida profissional, tá? E nomear as emoções, gente, é uma habilidade. Isso a gente desenvolve com a prática. Se é assim, eu vou sair dessa aula já aprendendo a fazer isso. Não, você tem o caminho. Você vai praticar, é uma habilidade que você adquire com a prática, tá? E quando vem os insights, o que é que isso serve para você? Os insights é como uma luz
que acende na nossa mente e nos ajuda a enxergar de forma nova e clara, né? Para identificar padrões e tomar decisões mais inteligentes. Porque se você percebe ali, naquele momento, que a pessoa lhe ofende assim, você queria muito ser visto, você queria muito ser necessária para aquela pessoa, e a pessoa, não precisa da sua ajuda. E aquele ali, você sente aquela dor profunda dentro de você, que é a dor emocional, aí ali é um insight para você. Eu estou sentindo isso, por quê? Porque ele mexe comigo em que sentido? Em que hora, em que momento eu tive isso, e isso gerou em mim essa dor e agora eu estou sentindo novamente com o insight da pessoa, né? Com o desprezo que a pessoa lhe deu, ou então não é nem desprezo, era lhe dispensar do seu serviço, da sua serventia. Então, isso pode ser um insight positivo para você, desde que você esteja em um processo de autodesenvolvimento e perceba isso como um crescimento, tá? É nesse momento de descoberta que nos ajuda a evoluir, aprende a melhorar nossas ações do futuro. É nesses momentos que a gente evolui. A nossa evolução, gente, é no dia a dia, não é fazendo um curso. Os grupos terapêuticos, eles nos ajudam muito a evoluir. Por quê? Porque ele vai nos ajudando a se descobrir e fazer um caminho diferente. E aí, se tudo fez sentido para vocês, quero fazer um convite aqui para vocês. Eu quero convidar vocês a fazerem parte do segundo grupo da jornada, que é um grupo terapêutico, que é o que eu estou chamando de Jornada Emocional da Mulher, que quem fez o exercício daí, quem vai fazer também, quem fez aí durante a minha fala dos exercícios da intensidade das feridas, pode perceber a necessidade de fazer essa jornada, de estar conosco, de aprofundar esses ensinamentos dessa aula de uma forma mais profunda, né? Porque a jornada emocional da mulher é um processo profundo. Eu vou passar aqui para vocês verem. Ele é um processo de 6 encontros semanais, às quintas-feiras, às 20 horas. O primeiro encontro vai ser dia 7/8, né, de 2025. E é um processo onde você vai perceber se você perceber hoje que está precisando, que está travado em alguma área da sua vida, que está preso em algum evento do passado, esse é o momento. Essa jornada é para você, que você vai destravar a sua vida, a sua prosperidade, a sua vida profissional, a sua vida relacional. Você vai destravar, você vai identificar a causa a raiz das suas dores emocionais e vai junto comigo e com a Osiane, nós vamos fazer um trabalho de ressignificação com você. Você vai receber, né, para quem entrar na jornada, né, você vai receber um e-book completo sobre as feridas emocionais. Esse e-book eu fiz com muito carinho, ele está muito objetivo, ele traz a característica de cada ferida, comportamentos associados a essa ferida e caminho de crescimento. Ele tá bem objetivo, você lê, você vai entender muito bacana cada ferida emocional. E ainda vai receber 5 aulas gravadas sobre as feridas emocionais, sobre cada ferida. Uma aula gravada que eu fiz na jornada passada, no primeiro grupo. Eu fiz isso nesse grupo, eu não vou mais falar de cada ferida, porque você vai receber isso aqui, e eu vou entender que você vai ler e vai escutar essas aulas gravadas, porque é muito importante para você entender o andamento dos temas que nós vamos desenvolver no segundo grupo, que é esse que vai começar dia 7. Como é que nós vamos trabalhar no segundo grupo? Nós vamos trabalhar temas, por exemplo, vamos trabalhar o poder pessoal. Como as feridas emocionais impactam seu poder pessoal e como você pode elevar o seu poder pessoal, a sua autoestima.
né? Curando essas feridas. Como é que você vai trabalhar isso? Como é que nós vamos trabalhar isso? Se você não tiver lido isso aqui, nem escutado essas aulas, vai ser difícil você acompanhar. Então, é muito importante, por isso que eu dou isso de bônus. E essas aulas gravadas eu estava para vender, mas eu não coloquei para vender, porque eu achei melhor dar de bônus para vocês aqui. E a gente ganhar mais tempo nas aulas, nos encontros, né? Nos nossos próximos encontros. Ganhar mais tempo. Vocês vão ter um grupo do WhatsApp para comunicação, né? Toda a nossa comunicação vai ser nesse grupo do WhatsApp e vai ter suporte emocional. O que é esse suporte emocional? Quando a gente mexe com nossas feridas, a gente fica muito vulnerável. E pode acontecer de pessoas que estejam muito vulneráveis e que precisam desse suporte emocional. Nós damos esse suporte, nós chamamos a pessoa para um encontro individual e a gente trabalha o emocional da pessoa, equilibra o emocional da pessoa, tá? Vamos ver mais aqui o que é que tem sobre a jornada. O investimento dele é 497, mas eu vou fazer um desconto aqui de 40% só para quem está nesse grupo e está aqui e assiste essa aula para saber isso aqui, que você só vai ter esse esclarecimento e esse presente se você assistir a aula, né? Então, você tem que estar dentro do grupo e fazer a sua inscrição na jornada até às 22 horas de segunda-feira, dia 30. Para você ter esses seis, e você vai ter direito a esses seis encontros, os bônus que eu acabei de falar, por apenas 12 de R$ 29,82. Gente, não é nenhuma pizza, tá? Ou então você pode fazer à vista por R$ 298. Quando você entrar no link, você vai ter outras opções de parcelamento. Você pode parcelar em 5, em 6, em 10, não obrigatoriamente em 12, mas se você parcelar em 12, você vai pagar nem R$ 30 por mês no seu cartão, tá? Aí você precisa usar esse cupom aqui da jornada para você ter direito a esses 40%, porque senão vai sair o preço normal de 497. Para quem não está no grupo, vai pagar esse preço aqui de 497. É só para vocês que estão no grupo e que estão assistindo essa aula, tá? Aqui está o link com o desconto. Ele vai ficar por tempo limitado e vai se encerrar em pouco tempo, tá? Ele não vai durar muito tempo, ele vai durar até segunda-feira à noite. Ele vai durar esse cupom. Tá? Depois ele sai e volta o preço normal, tá? Aqui, logo depois vai ter alguns depoimentos das pessoas que passaram no primeiro grupo, que participaram, né, da transformação no primeiro grupo, eles vão dar o depoimento deles aqui. E depois do depoimento, eu só tenho que agradecer a vocês e fico à disposição. Vou ficar aqui para trabalhar, para tirar as dúvidas de vocês. Quem tiver problema com pagamento, entre em contato para a gente ver uma forma de trabalhar melhor. Se quem não tiver cartão, a gente vê uma forma também, tá? E aí, muito obrigado pela atenção de vocês. E eu fico aqui, eu vou compartilhar aqui um pouquinho para a gente se despedir de uma forma mais clara, né? Eu fico à disposição de vocês mais uma vez e espero ter contribuído com vocês com essa aula de uma forma transformadora e de uma forma que vocês queiram aprofundar isso e ir para a jornada para se beneficiar muito mais. Se aqui se você se beneficiou, você imagine em 6 encontros, onde você vai trabalhar várias áreas da sua vida. Tem um encontro que nós vamos trabalhar só relacionamento, e aí nós vamos ver como o quanto até as pessoas feridas, elas ferem o parceiro, ferem as pessoas que elas se relacionam. E aí nós vamos encontrar esse caminho de cura, nós vamos fazer exercícios sistêmicos, nós vamos precisar, a gente faz constelação, a gente trabalha também muito com a terapia sistêmica, muito com a terapia emocional,
e a gente vai dar o melhor, né? Eu dou sempre o melhor de mim em tudo que eu faço, com muito amor, com muita gratidão e com muita leveza. Um bom dia para vocês. Oi, gente, passando aqui rapidinho para falar com vocês sobre a jornada que eu fiz com a Francisca, sobre as feridas emocionais. Foi muito boa, muito proveitosa e hoje me sinto transformada. Só gratidão.